Boa noite, Dom. Meu nome é Clara e decidi escrever este relato para dividir uma memória que sempre me acompanhou. Eu cresci em um vilarejo pequeno, cercado por terrenos de cultivo e alguns trechos de mata fechada. Era um lugar tranquilo, onde quase todo mundo se conhecia. Lembro de uma ocasião específica que aconteceu quando eu tinha uns 9 para 10 anos de idade. Minha mãe sempre me pedia para buscar água na bica que ficava depois de uma trilha estreita, bem cedo, por volta das 6 horas da manhã. Ela costumava dizer que aquela era a melhor hora para aproveitar a água mais limpa e fresca do dia. Naquele segundo dia de novembro, data em que muita gente da região costuma montar altares e rezar pelos familiares falecidos, acordei meio sonolenta, mas cumpri a tarefa. Peguei meu balde de metal, passei pela porta de madeira ainda meio escorada no ombro e fui descendo a trilha coberta por folhas úmidas do sereno. O ar estava gelado e o sol mal havia surgido atrás das montanhas. Lembro de sentir meus pés afundando na terra úmida enquanto o balde balançava na minha mão. Foi quando ouvi algo que me fez parar. Eram vozes finas, como se várias crianças estivessem conversando e cantando ao mesmo tempo. Fiquei confusa, pois àquela hora da manhã, ali, só passava quem ia trabalhar no roçado ou cuidar dos animais. Decidi me esconder rapidamente atrás de um arbusto, sem nem saber por quê. Talvez o instinto de criança desconfiada tenha falado mais alto. Espiei pela folhagem e, para minha surpresa, vi um grupo de meninos e meninas caminhando pela trilha. Eles pareciam bem animados, alguns falando alto, outros murmurando preces que eu não conseguia entender direito. Fiquei arrepiada. Nenhum deles me parecia familiar. Vestiam roupas antigas, mais simples do que as nossas, mas estavam limpos e arrumadinhos como se fossem para uma festa. Por um instante, fiquei hipnotizada pela cena e quase não me mexi. Percebi que, conforme seguiam, algumas dessas crianças entravam pelas frestas das cercas das casas, desaparecendo lá dentro. Outras paravam na porta, tentavam empurrar, mas não conseguiam passar. Era como se houvesse algo impedindo a entrada. Então, uma menina que ficou do lado de fora se virou e retornou para a trilha. Sem saber o que fazer, tomei coragem e a segui em silêncio, carregando o balde vazio. Precisava entender aquilo. Ela caminhou até o portão do cemitério que ficava mais abaixo, na curva do caminho. Meu coração disparou quando vi aquele portão velho ranger ao ser tocado por mãos tão pequeninas. Quando a menina notou minha presença, se voltou para mim com um olhar fixo e estranhamente triste. Não disse nada, apenas se aproximou e segurou meu pulso. Senti o toque dela tão gelado que até minha respiração travou. "Vem comigo", murmurou. "Está escuro lá dentro e não quero ficar sozinha." Tentei puxar o braço, mas não conseguia me soltar. Era uma força incompatível com a aparência frágil dela. Antes que eu começasse a gritar, escutei um vozeirão conhecido. "Largue a garota!" gritou seu Joaquim, um lavrador que costumava passar cedo com seu jumentinho para carregar lenha. Ele largou as cordas que segurava e correu na minha direção. A menina me soltou num movimento brusco e correu para dentro do cemitério, sem ao menos abrir o portão de ferro. Não vi direito o que aconteceu. Só lembro de ter me jogado de joelhos no chão, tremendo da cabeça aos pés. Meu corpo todo parecia envolto em um frio que não combinava com aquela hora do dia. Seu Joaquim me ergueu e me levou de volta para casa, onde minha mãe já estava preocupada por eu ter demorado demais. "Onde já se viu voltar nessas condições?" reclamou ela. "Parecia que você viu uma assombração." Eu não conseguia responder direito. Entre soluços, contei o que tinha ocorrido. Minha mãe ficou calada por um instante, e então me abraçou, com um ar muito sério. Lembro que naquela manhã, ela reforçou a mesa de oferendas que havíamos montado. Velas, doces, pães e água, tudo arrumado com cuidado. Não disse abertamente que acreditava em mim, mas pelo restante do dia, ela ficou mais pensativa do que de costume. Até hoje não sei se aquelas crianças eram espíritos de meninos e meninas que partiram cedo demais, se eram apenas minha imaginação de criança impressionada ou alguma outra coisa deste mundo que eu não compreendo. Mas sempre que chega o segundo dia de novembro, acendo uma vela em silêncio e lembro do toque gélido daquela menina, rezando para que ela tenha encontrado seu caminho longe da escuridão daquele portão.
Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Quero compartilhar esta história para que outras pessoas não enfrentem o mesmo perigo que eu. Há momentos em que o luto e o desespero nos levam a buscar respostas onde não deveríamos. E foi nessa busca que acabei abrindo uma porta para algo que jamais imaginei existir. Nunca me esqueci do dia em que aprendi, da pior forma possível, que orar para nossos mortos no silêncio da madrugada pode trazer consequências irreparáveis. O padre que me orienta hoje foi claro. Rezar por amor ou para conversar é uma coisa, mas implorar favores, ainda mais no escuro da noite, é como abrir uma porta sem saber o que está do outro lado. E, infelizmente, eu abri essa porta. Eu tinha acabado de perder a minha mãe, Dona Teresa, vítima de uma doença súbita. Meu mundo desabou. Eu, que estava com meus 35 anos, me vi sozinha, atolada em dívidas, confusões e principalmente em uma melancolia sem fim. Minha rotina, antes tão simples, consistia em cuidar da loja que havíamos aberto juntas, uma lojinha de variedades que sustentava nossa pequena família desde que eu era criança. Após a partida dela, tudo perdeu a cor. Por mais doloroso que fosse, achei que, pelo menos, a loja me manteria ocupada. Mas, em poucas semanas, surgiram rumores de que um grande comércio de rede seria inaugurado na mesma rua, a apenas alguns metros de mim. Nem tive tempo de me preparar. Em menos de 15 dias, lá estava o prédio novo, reluzente e cheio de promoções que atraíam todo mundo. Minha lojinha murchou. Os poucos clientes que me restaram iam mais por pena do que por necessidade. Eu tinha a impressão de que, a cada dia, minhas contas e problemas aumentavam. O desespero foi me engolindo aos poucos. Algumas noites eu me sentava em frente ao pequeno altar que minha mãe mantinha na sala, onde ela acendia velas para os santos de sua devoção. Mas eu não queria só conversar ou me acalmar, eu precisava de um milagre. E foi aí que comecei a suplicar diretamente para a minha mãe. Sempre tive fé de que os laços de sangue poderiam me ouvir, onde quer que estivessem. Então, nas madrugadas, após rezar o terço, eu praticamente exigia que ela me ajudasse. Eu estava consumida pela sensação de abandono e, sendo sincera, exigia que minha mãe resolvesse o caos que havia ficado para trás. Nas primeiras vezes, tudo foi apenas silêncio. Depois, passei a sentir uma estranheza no ar, algo difícil de explicar, mas que me deixava em alerta, como se houvesse alguém atrás de mim. No começo, acreditei que era resultado do estresse e da tristeza, uma mistura de insônia com saudade, mas a sensação foi ficando constante. Eu me levantava no meio da noite e tinha a nítida impressão de ouvir passos no corredor. A casa, que sempre foi acolhedora, passava a me oprimir. Certa madrugada, ajoelhada no chão frio da sala, senti um calafrio que parecia vir de dentro de mim. Não era a temperatura do ambiente, mas uma gélida presença que percorreu meu corpo da nuca aos pés. Fiquei imóvel, rezando para que fosse apenas fruto da minha imaginação. Foi então que escutei, ou julguei escutar, um leve sussurro. Fechei os olhos e tentei afastar a ideia. No entanto, o sussurro cresceu. Estou aqui. Estou aqui. Minha primeira reação foi o pânico. O timbre lembrava o da minha mãe. Durante alguns segundos, senti uma ponta de alívio, um consolo em pensar que talvez ela estivesse ali, me apoiando. Mas um medo atroz tomou conta de mim. Eu sabia que algo não batia certo. Não era normal ouvir vozes assim, audíveis, e ainda por cima numa hora em que meus nervos estavam em frangalhos. Os dias seguintes foram uma tortura. A loja, cada vez mais vazia, me encarava como um animal ferido que não encontra saída. As contas se acumulavam, os fornecedores me cobravam e eu não conseguia reagir. Passei a passar mais tempo trancada dentro de casa, sem vontade de comer ou sequer de tomar banho. E todas as noites, quase sempre depois da meia-noite, eu rezava, implorando a intervenção da minha mãe. Entretanto, a cada oração desesperada, algo na casa parecia ganhar mais força.
Uma noite ouvi um barulho forte vindo do cômodo onde guardo o estoque de mercadorias. Pareciam caixas caindo ou prateleiras sendo derrubadas. Peguei uma vela, pois a lâmpada do corredor estava queimada, e segui tateando pela escuridão. Não encontrei ninguém, mas o chão estava repleto de produtos espalhados, como se alguém tivesse passado ali chutando tudo. Nenhuma porta ou janela estava aberta, e eu não via qualquer sinal de arrombamento. Fiquei atônita, sem conseguir entender como aquilo acontecera. Nos dias que se seguiram, presenciei coisas que me pareceram ainda mais estranhas. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Canecas que eu tinha certeza de ter deixado na pia apareciam em cima da mesa. As prateleiras das roupas infantis ficavam bagunçadas sem que um cliente sequer tivesse entrado na loja. Ainda tentava me convencer de que eu estava apenas esquecendo as coisas, mas no fundo, a voz que eu ouvira na sala me assombrava. As madrugadas se tornaram insuportáveis. O pequeno oratório, com a foto da minha mãe sorrindo, parecia me encarar de volta, como se a expressão dela tivesse mudado sutilmente. E ainda assim, eu persistia nas minhas preces desesperadas. Eu não queria acreditar que algo ruim pudesse estar fingindo ser a minha mãe. Queria, com todas as forças, acreditar que era ela, me dando algum sinal de que tudo ficaria bem. Com o tempo, essa aparente presença que me rondava como um predador passou a interferir nas minhas poucas horas de sono. Comecei a ter pesadelos recorrentes, em que eu enxergava a silhueta de uma mulher parada na porta do meu quarto, contemplando-me como se quisesse avançar. Acordava suando frio, o coração aos pulos, mas nunca encontrava ninguém. Algumas vezes, o lampião ao lado da cama balançava levemente, sem vento algum. Essa falta de lógica me corroía por dentro. Foi na semana em que tudo parecia ainda pior, sem clientes, sem dinheiro e com minha fé abalada, que algo aconteceu na loja de rede recém-inaugurada. Eles pararam de vender alguns produtos específicos, provavelmente por não serem tão lucrativos. E do nada comecei a ter um pequeno aumento de clientes interessados justamente nesses itens. Pareceu um sopro de alívio, uma chance de não fechar as portas. Mas a tranquilidade durou pouco. Será que foi a ajuda dela? Perguntei a mim mesma numa noite em voz alta, ajoelhada ao lado do altar. Por mais aterradora que a situação estivesse, eu não conseguia descartar a ideia de que minha mãe, de alguma forma, estivesse intervindo. Então, numa madrugada, decidi pedir uma prova definitiva de que aquela voz era realmente a dela. Eu me sentei na cama, agarrada a um rosário antigo que herdei de minha mãe, e implorei: "Mãe, se é a senhora, me mostre. Mas, por favor, não me machuque. Estou com muito medo. O que aconteceu a seguir me assombra até hoje. Senti algo gelado pousar no meu ombro. Uma pressão leve, mas extremamente real. O quarto estava às escuras, e tudo o que eu enxergava era o contorno fraco dos móveis. A noite pareceu parar no tempo, sem barulho de vento, sem ruídos de carros na rua. Então veio a voz: "Não sou a sua mãe." Congelei, não consegui me mover, não consegui gritar, não consegui rezar. A mão fria ainda pousava no meu ombro quando de repente senti um puxão, como se aquilo quisesse me levantar da cama. Larguei o rosário que caiu no chão. Consegui acender a lâmpada do abajur e tudo sumiu num piscar de olhos. Sentei ali, tremendo tanto que mal conseguia respirar, sem saber se chorava ou se tentava entender o que acontecera. Foi nesse instante que compreendi: aquela voz não era da minha mãe e talvez jamais tivesse sido. Eu havia suplicado demais, alimentado algo que se fortalecia no meu luto, na minha solidão e no meu desespero. Quanto mais eu sofria, mais presente aquela coisa se tornava. E quando por um breve momento as coisas começaram a melhorar para mim, quando as vendas de alguns itens subiram e eu vislumbrei um fio de esperança, a presença recuou como um animal que perde a fonte de alimento. Hoje meu cotidiano se divide entre tentar tocar a loja e evitar que a minha tristeza cresça. Por mais que isso me ajude a manter aquela presença distante, ainda sinto seus passos de vez em quando. Ainda encontro sinais dela em cantos da casa que antes eram intocados. Temo que, se eu voltar a desmoronar, ela venha com mais força. O padre, que também dá aulas em um centro comunitário, me recomendou que apenas conversasse com a memória de minha mãe, sem clamar por milagres ou favores.
Disse que a verdadeira fé não se baseia em barganhas. Ele tenta me ajudar, mas no fundo, percebo que ele duvida do que conto. Talvez ele pense que é só reflexo do meu quadro depressivo. Gostaria que fosse, mas sei que há algo a mais nessa história. Por isso deixo aqui meu aviso. Se algum dia você se sentir tentado a pedir algo aos seus mortos no meio da noite, lembre-se do meu relato. Pode ser que, ao abrir essa porta, não seja realmente seu ente querido que venha escutar. E uma vez que algo ganhe espaço no seu lar, expulsá-lo pode ser impossível. Eu mesma não sei mais como fechar essa porta que abri. E rezo, com a pouca força que me resta, para não ter que descobrir o que realmente significa estar sob a presença de quem não pertence ao nosso mundo. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Sempre me interessei pelo que foge do padrão. Na época em que eu era mais novo, tinha um programa de rádio que eu ouvia todas as noites, onde a galera ligava para contar histórias assustadoras que teriam vivido. Eu achava aquilo incrível. Mesmo sabendo que podia ter exageros ou invenções, eu curtia o clima de mistério. Depois que o apresentador desse programa faleceu, nunca mais achei nada parecido. Aí comecei a procurar vídeos de terror e fóruns obscuros na internet. E admito que sempre teve um lance estranho ou outro acontecendo perto de mim. Tipo enxergar algo de relance, ver objetos sumindo e reaparecendo, escutar uns barulhos estranhos em casa. Mas eram coisas passageiras, rápidas. Só que no início de 2020, rolou algo que foi muito além disso. No começo de fevereiro daquele ano, antes de qualquer isolamento começar, eu ainda ia para a faculdade normalmente. Estava na metade do meu curso, numa instituição pública conhecida na região, e seguia a rotina padrão: aulas, trabalhos, grupo de estudo. Morava sozinho num quarto alugado perto do campus, o que me dava certa liberdade. Naquela semana, alguns professores tinham viajado para um congresso, então a grade de aulas estava meio esvaziada. Muita matéria foi cancelada de última hora. Lembro que, numa terça-feira, avisaram que as 2 últimas aulas, que terminariam perto das 9 da noite, iam ser suspensas. Então, a gente seria liberado umas 8 da noite. Fiquei até feliz, porque era raro voltar para casa cedo. Quando acabou o cronograma do dia, já eram mais ou menos 7h50 da noite. Eu tinha marcado de encontrar meu melhor amigo, Vitor, na saída da biblioteca. Ele morava a uns 10 minutos a pé do campus. Veio de outra cidade e alugava um kitnet por ali. Assim que encontrei o Vitor, ele sugeriu: vamos tomar alguma coisa para relaxar, já que a gente saiu mais cedo? Topei na hora, já que não tinha muita coisa para estudar naquele dia. A gente passou numa vendinha, pegou 2 cervejas, daquelas mais leves, e foi caminhando devagar até o kitnet dele. Chegamos lá pouco depois das 8h15. Ficamos batendo papo sobre as aulas que a gente ainda teria na semana e rindo das histórias que ouvimos sobre esse congresso. Tudo na boa. Eu estava de olho no relógio, porque não queria ficar muito tempo. Ônibus público depois de certa hora é um sufoco. Demora mais ou fica lotado. Quando vi, já estava quase dando 9 da noite. Falei pro Vitor que era melhor eu ir logo, para não correr o risco de pegar o ônibus lotado ou que demorasse muito. Ele concordou. Entre me levantar, guardar minhas coisas e sair do prédio, calculei que já devia ter passado das 9. Assim que pus o pé na rua, senti um vento mais gelado que o normal, mas não dei muita bola. Segui meu caminho até a avenida principal, onde pegaria um ônibus que me deixaria perto de casa. Curiosamente, naquela semana rolaria um grande evento na Praça Central, e muita gente da faculdade estava comentando que ia para lá. Ainda assim, era estranho ver as ruas tão desertas. Mesmo com uma possível concentração de pessoas em outro ponto da cidade, o trajeto universitário costuma ser bem movimentado. Tentei conferir o horário no celular, mas a tela não acendia. A bateria estava em torno de 60% antes de eu sair, então não fazia sentido. Desisti e segui em frente, achando que fosse só um bug momentâneo. Enquanto andava, reparei em algo que me deixou um pouco inquieto. As ruas estavam bem mais vazias do que deveriam estar naquele horário.
Era uma terça-feira, por volta das 9 da noite, numa área cheia de restaurantes, lanchonetes e prédios de estudantes. Normalmente tem gente saindo do cursinho, indo ao mercado, motoqueiros entregando comida. Mas não. Tudo praticamente deserto. As poucas pessoas que apareciam me pareciam estranhas, com roupas sujas ou rasgadas, cabelo bagunçado e um olhar que me deixou desconfortável. Podia ser gente em situação de rua ou sob efeito de algo. Preferi não encarar e fui andando rápido. Cheguei no ponto de ônibus da avenida e fiquei mais perturbado ainda. Não tinha ninguém ali. Aquele ponto costuma ficar cheio, principalmente no fim do dia, quando o pessoal volta do trabalho ou da faculdade. Olhei o relógio no celular de novo, mas a tela continuava travada, parecendo presa numa tela preta que não respondia ao toque. Pelo meu último registro mental, eram perto de 9h20. Mesmo com essa sensação estranha, me encostei no gradil para esperar o ônibus aparecer. Uns 5 minutos depois, percebi alguém vindo pelo canto do olho. Era um homem de uns 30 anos, pele morena, cabelo bem curtinho e roupas bem amassadas. A princípio, nada de excepcional. Mas ele andava direto na minha direção, sem desviar o olhar. Parou do meu lado e puxou o papo. "O que você está fazendo sozinho aqui?" Ele falava tranquilo, mas tinha algo na postura dele que me deixou desconfiado. Respondi, tentando não soar nervoso. "Tô esperando o ônibus, preciso ir para casa." Ele abriu um sorriso estranho, como se ficasse satisfeito de me ver ali. Foi então que reparei num detalhe perturbador. Os dentes dele pareciam todos do mesmo formato, meio retos e ligeiramente pontudos. Não era nada exagerado, mas era fora do comum, como se ele tivesse feito algum procedimento odontológico bizarro. Tentei disfarçar o incômodo, mas bateu uma tremedeira por dentro. Ele continuou. "Tá cedo para ir para casa. Por que não vem comigo? Tô precisando de alguém para me acompanhar em uns lugares." Balancei a cabeça em negação, tentando não ser mal educado. "Hoje não dá, tenho que acordar cedo amanhã. Tô só esperando o ônibus mesmo." O homem olhou para os lados, meio que conferindo se havia mais gente por perto, e voltou a me encarar. Eu estava bebendo com umas amigas, mas precisei sair. Agora tô procurando companhia. Você tem cara de quem topa uma festa, não tem? Eu não fazia ideia do que responder, porque não queria bancar o grosso, mas também não queria prolongar aquilo. Dei de ombros. "Hoje não rola, quem sabe outro dia." Ele ficou quieto me analisando. Aquela frieza no olhar me deixava bem desconfortável. Nesse instante pensei que qualquer ônibus que passasse estava valendo, só para eu cair fora. E como se fosse um milagre, vi um farol surgindo lá na frente. Fiz sinal na hora, nem conferi o itinerário. Antes de eu subir, o cara perguntou: "Tem certeza que é o seu ônibus?" "Tenho sim, boa noite", respondi, querendo encerrar tudo. Assim que entrei, notei outra coisa estranha. Não tinha catraca nem validador, só um motorista que me olhou de soslaio e fez um sinal para eu seguir. Tentei dizer que só tinha o bilhete eletrônico, mas ele fez um gesto com a mão tipo, "Relaxa, pode entrar." Fui mais profundo, onde costumo ficar. Tinha umas 5 ou 6 pessoas, cada uma num canto, e todas me pareciam deslocadas. Um deles era muito magro, se contorcendo como se tivesse algum espasmo. Outro ficou me encarando sem piscar, com as pupilas quase sumindo. Me deu um desconforto grande, mas me contive. Pensei, vai ver, são pessoas sem condições ou que não têm onde ficar e pegaram esse ônibus à noite. Só que, pelo meu último cálculo mental, ainda não passava das 9h30. O ônibus seguia sem parar em nenhum ponto. Percorria avenidas principais, às vezes entrava em ruas secundárias, e não parecia ter uma rota certa. Em dado momento, passamos em frente ao campus da minha universidade. Olhei pela janela, esperando ver algum movimento, já que costumava ter turma de curso noturno até tarde. Mas tudo estava às escuras e sem sinal de ninguém. Senti um aperto no peito. Será que teve pane elétrica? Ou será que hoje não teve aula nenhuma mesmo? Pensei, tentando achar uma explicação lógica. Decidi ficar no ônibus só até a próxima parada, para ver se algo fazia sentido. Mas eu só enxergava ruas escuras e calçadas vazias. Aquela sensação de solidão e gente estranha parecia acompanhar meu pensamento. Resolvi descer no ponto seguinte, que ficava num cruzamento normalmente movimentado, cheio de quiosques de lanche e gente saindo do trabalho.
Seria a melhor chance de pegar outro ônibus ou chamar um carro de aplicativo. Apertei a campainha e o motorista parou sem dizer nada. Quando pus o pé na calçada, senti um alívio imediato, mas ele acabou rápido. Não tinha quiosque aberto, nenhum ambulante, nenhum pessoal uniformizado. Tudo vazio. Tentei mais uma vez desbloquear meu celular para ver as horas ou chamar um app de transporte, mas a tela continuava inerte. Fiquei alguns segundos parado, sem saber para que lado ir. Então escutei um barulho de motor chegando e logo depois, uma freada. Um carro prateado vinha devagar e começou a dar ré na minha direção. O vidro do passageiro baixou e vi que era minha prima, Renata. Ela me chamou pelo apelido. Ei, o que você está fazendo aqui a essa hora? Entra aí. Abri a porta e sentei. Ainda estava abalado com tudo que tinha rolado. Ela me olhou preocupada. Você está bem? Te liguei várias vezes e nada, já é quase meia-noite, sabia? Fiquei preocupada e saí dirigindo para ver se te encontrava em algum lugar. Me assustei e fui checar o celular. Eram 11h40. Várias ligações perdidas dela e da minha mãe simplesmente surgiram assim que a tela voltou a funcionar. Fiquei sem saber o que dizer. Eu tinha certeza de que, quando peguei o ônibus, ainda era por volta das 9h30, talvez um pouco mais. Perguntei, ainda tremendo. Como assim meia-noite? Saí da casa do Vitor faz uns 40 minutos, no máximo. Minha prima respondeu. Impossível. Eu saí do trabalho umas 11 horas. Fiquei de conversa com uma colega e só agora passei por aqui, achando que não ia ter ninguém na rua. Aliás, a cidade está estranha. Tudo deserto. Tentei inventar alguma desculpa e, ao mesmo tempo, mandei mensagem para minha mãe dizendo que estava tudo certo. Não fazia ideia de como explicar esse sumiço de 2 horas sem rastro. Improvisei. Pois é, eu fiquei lá no Vitor e nem vi o tempo passar, mas estou indo para casa agora. Minha voz estava meio trêmula. Renata olhou desconfiada, mas ligou o carro e fomos. Enquanto ela me levava, eu tentava processar o que tinha acontecido. Era como se eu tivesse pulado do fim da noite para quase meia-noite, sem perceber o tempo passando. E aquelas pessoas estranhas, e o homem dos dentes esquisitos. No dia seguinte falei com o Vitor para confirmar a hora em que eu tinha saído. Ele foi certeiro. Você foi embora um pouco depois das 9, tenho certeza. Não tinha motivo para ele inventar nada. Até hoje não achei uma explicação plausível. Talvez eu tenha tido um surto, um bloqueio mental ou alguma alucinação. Mas ninguém mais comentou nada parecido. Só sabem que eu sumi por quase 3 horas naquela noite sem deixar pista. Já pensei que aquelas pessoas estranhas pudessem ser moradores de rua ou gente com problemas psicológicos. Mas por que estariam por toda a cidade como se fizessem parte de uma espécie de passeio silencioso? E o cara dos dentes pontudos, será que foi uma ilusão causada pela iluminação ou algo assim? Ou talvez não tenha sido só minha imaginação. Não sei responder. Às vezes, o mundo ao nosso redor fica vazio de um jeito que não parece normal. E se você se deparar com uma cidade onde o tempo parece dar saltos, com pessoas sem rumo vagando na escuridão e estranhos te chamando para lugares desconhecidos, pense bem antes de aceitar carona ou entrar em qualquer ônibus esquisito. O que rolou comigo naquela noite ainda me deixa com uma mistura de medo e curiosidade. Se um dia você passar por algo parecido, fique atento. O tempo pode não ser tão confiável quanto a gente imagina. Eu tinha uns 9 anos quando notei que minha vida não seguia um ritmo contínuo. Meus pais viviam pulando de um lugar para outro, na ilusão de encontrar a oportunidade perfeita. Às vezes, porque o emprego do meu pai dava errado. Outras, por causa de conflitos que faziam a gente sair correndo de onde estava. Passei a não me apegar a móveis, objetos ou mesmo a amigos, já que logo precisaria recomeçar em outra casa. Acabei me acostumando a isso, mas havia um preço. Minha rotina era sempre bagunçada e meu sono foi ficando cada vez mais picotado. As paralisias começaram quando eu tinha uns 6 ou 7 anos e desde então não me deram trégua. Esses episódios me deixavam em pânico. Parecia que alguma coisa ficava ali, entre o sonho e a realidade, me observando.
Eu não conseguia mover braços ou pernas. Só saíam uns sons roucos, fracos, que ninguém escutava. Evitava contar para os meus pais o quanto aquilo me afetava, porque já tinham preocupações demais. Mas por dentro, eu morria de medo, principalmente a cada mudança. Quando avisaram que a gente ia se mudar de novo, não me espantei. Minha mãe, Lorena, estava ao telefone com a voz tensa, explicando que a nova casa era fruto de uma negociação meio estranha com a Marina, irmã dela. Pelo que entendi, as duas não se davam bem desde que minha tia se envolvera em práticas que minha mãe chamava de coisas esquisitas. Marina fazia feitiços, simpatias, lia cartas e jurava prever o futuro. Nunca soube se ela levava tudo isso a sério ou se era só um jeito de ganhar dinheiro. O fato é que minha mãe ficava impaciente sempre que o assunto tia Marina surgia. "Você tem certeza de que não tem outro jeito?" perguntou meu pai, ao ver minha mãe desligar o telefone. "Não temos tempo nem dinheiro para inventar moda", respondeu ela. "Precisamos só de um lugar onde caiba a gente. E pelo visto a Marina está disposta a liberar o apartamento se eu quitar uma dívida antiga que ela não parava de cobrar." Foi aí que percebi o desconforto quando ela falava em ceder o apartamento. Minha mãe disse rápido que a tia Marina queria ficar longe daquele lugar por um tempo, pois estava mal de grana e de saúde. O AP era de tamanho médio num prédio antigo e sem elevador, o que já me soava péssimo, porque eu ia ter que levar caixas pelas escadas. Mesmo assim, não tivemos escolha. Iríamos nos mudar. Em poucos dias estava tudo empacotado. Então minha mãe apareceu com uma exigência esquisita da tia: esperar 10 dias para entrar no apartamento. Nem eu nem meus pais achamos isso normal, mas para não arrumar confusão aceitaram. Enquanto eu ajudava a embalar as roupas, meu pai soltava uns resmungos falando que essa gente supersticiosa. Ele errava de propósito, inventava mania para tudo. Os dias se arrastaram até que finalmente pudemos ver nosso novo lar. Chegamos numa tarde abafada. Subir as caixas até o 3º andar foi bem mais puxado do que imaginei. O prédio era antigo, corredores estreitos, paredes descascadas, janelas altas com grades. Assim que entrei no apartamento, me senti estranho, como se o ar estivesse pesado. As paredes tinham tons escuros, meio roxos em alguns cômodos, algo que dava a impressão de que alguém tentou esconder alguma coisa ou criar um clima meio carregado. Tinha cheiro de poeira e tinta velha, e isso me embrulhou o estômago. Meu pai, Raul, foi checar cada cômodo enquanto minha mãe abria as janelas para deixar o ar entrar. Eu e meu irmão Lucas tentávamos arrumar as caixas na sala. Ele vivia implicando, dizendo que eu só carregava as coisas leves de propósito, para não ajudar de verdade. Eu falava que fazia o que dava, mas como ele é 2 anos mais velho, sempre repetia que eu era preguiçoso. Numa dessas idas e vindas, larguei um balde com guloseimas, balas e biscoitos que comprei com minha mesada, perto do sofá. Era meu estoque de sobrevivência para aquelas semanas de mudança, já que comida disponível no meio do caos nunca é garantida. A gente precisava botar tudo em ordem, e eu não queria ficar na mão. Quando voltei do corredor com outra caixa, vi o Lucas parado na porta de cara fechada, segurando um pacote de biscoito vazio. Ele me olhou com raiva e decepção ao mesmo tempo. "Você é muito egoísta", acusou, levantando o pacote amassado. "Por que você escondeu o resto dos doces?" "Do que você está falando, Lucas? Eu deixei o balde debaixo da janela", respondi, sem entender. "Não escondi nada." Ele insistiu que tinha procurado por toda parte e não achou sinal de balde nenhum. Só encontrou aquele pacote vazio no chão. Tentei argumentar que alguém podia ter levado para jogar fora, mas ele me jogou o pacote nos pés, irritado. Para descontrair, falei que talvez algum fantasma tivesse roubado as guloseimas. Lucas revirou os olhos e saiu calado. Sempre que a gente discutia, ele me tratava como se eu fosse culpado de tudo. Meu pai apareceu querendo saber por que estávamos brigando. Contei que o balde sumiu do nada. Ele, meio indiferente, disse que devia estar largado em algum canto e que eu procurasse melhor. Fui fazer isso, ou fingir, porque uma voz na minha cabeça dizia que não adiantaria. O negócio tinha desaparecido. Ao virar o corredor que ia para a cozinha, notei uma trilha esquisita de balas espalhadas pelo chão.
uma depois da outra, como se tivessem sido deixadas de propósito. Cada passo que eu dava me deixava mais tenso. Quando cheguei à cozinha, vi que a trilha acabava num canto onde havia um painel de madeira, daqueles que tampam buraco ou infiltração. Parei na frente e senti um cheiro forte de mofo que me embrulhou por dentro. Deve ter algo estragado aqui atrás, murmurei para mim mesmo. Cheguei mais perto e bati de leve na madeira. Parecia firme, mas tinha uma frestinha embaixo, de onde saía aquele cheiro ruim. Juntei as balas do chão e voltei para a sala, tremendo um pouco. Tentei contar para o meu pai o que vi, mas ele só balançou a cabeça dizendo que eu precisava relaxar, senão iria imaginar coisas. Desisti de insistir. Guardei para mim a ideia de que o sumiço do balde e o cheiro ruim estavam conectados de algum jeito. Passamos o resto do dia limpando e posicionando móveis. Não dava tempo de fazer reparos grandes. Então minha mãe ligou para um conhecido que faz reformas para vir no dia seguinte ver o estado do apartamento. Enquanto isso, estendi um colchão na sala para dormir, meio que por orgulho de não querer ficar no mesmo quarto que meu irmão, e também porque tudo estava uma zona. Estava tão cansado que assim que deitei a cabeça, meu corpo se entregou, mas a paz durou pouco. Na madrugada do primeiro dia, algo estranho aconteceu. No começo, achei que fosse só mais uma paralisia do sono. Acordei de repente, sem conseguir mexer os braços, e abri a boca para pedir ajuda, mas só saía um som abafado, quase um ronco. A sala estava escura, com um fiapo de luz vindo por baixo da porta. Tentei focar em alguma coisa para me sentir seguro. Foi aí que reparei num vulto no canto onde havia caixas empilhadas. Meu coração foi a mil. Não era só uma mancha de sombra. Parecia um corpo pequeno e meio curvado, com braços finos e cabelos longos, despenteados que cobriam parte do rosto. Aquilo estava parado como se me encarasse. Tentei gritar pelo meu pai, que dormia no quarto do fim do corredor, longe o bastante para não ouvir meu barulho fraco. Apesar do medo, forcei o pescoço um pouco e consegui virar a cabeça. Notei que a coisa segurava um balde. Me bateu um choque tão forte que minha respiração ficou entrecortada. Era o mesmo balde de guloseimas que eu tinha deixado perto do sofá, agora nas mãos daquela figura esquisita. Eu queria fugir, mas o corpo não respondia. Depois de segundos que pareceram horas, a criatura deu um passo curto e sumiu atrás das caixas, como se fosse para o corredor. Fechei os olhos torcendo para ser só um pesadelo. Mas quando abri de novo, percebi que parecia ter se deslocado até perto da porta da cozinha. Então ouvi, bem devagar, o barulho de algo sendo posto no chão, como se o balde tivesse sido largado em algum lugar. Nesse instante voltei a me mexer. Gemi tentando respirar direito e senti minha camiseta grudada de suor. Passei o resto da noite sentado, abraçado aos joelhos, sem coragem de sair procurando luz ou chamar meus pais. No fundo, eu mesmo duvidava do que tinha visto e não queria ouvir que era loucura. Fiquei ali até o dia clarear, reparando nas sombras que mudavam conforme os carros passavam na rua. Quando o sol começou a entrar pela janela, ouvi marteladas e serra na cozinha. Eram os reformistas que minha mãe contratou para ver as infiltrações. Levantei ainda zonzo e fui procurar alguma prova do que tinha acontecido. Precisava ver se o balde estava na cozinha ou se eu tinha sonhado. Ao chegar lá, um dos homens tentava arrancar aquela placa de madeira que eu tinha visto. "Cuidado, o cheiro aqui tá forte", avisou usando uma máscara de pano. "E dá para sentir bem daqui", concordou o outro com cara de nojo. Meu pai entrou atrás de mim e notou minha expressão assustada. Então ele fez um sorriso de canto, tentando me acalmar. "Descobrimos de onde vem esse cheiro horrível. Tem um buraco ou passagem atrás dessa placa", falou, apontando para o painel meio solto. Assim que arrancaram a madeira, o ar ficou pesado de mofo e podridão. Dei uns passos para trás, tapando o nariz com a camisa. Meu pai fez o mesmo. Lá dentro, vi uns rabiscos ou símbolos estranhos, desenhados de um jeito meio amador. Não dava para entender o que eram, mas pareciam linhas curvas, círculos entrelaçados. Um dos homens iluminou com a lanterna do celular e deu para notar também manchas de vela derretida e papéis quase virando pó, tipo pergaminhos velhos. Por uma fração de segundo achei que vi algo agachado lá dentro, mas foi rápido demais para ter certeza. "Vamos cimentar isso",
disse o chefe da equipe falando com meu pai. Se não fechar bem, esse cheiro vai continuar. Meu pai topou na hora, dizendo que preferia resolver logo sem pensar em superstição. Quando ele falou isso, lembrei da tia Marina e de tudo que contavam sobre as práticas dela. Será que aquele buraco servia para algum ritual? E o que significavam aqueles símbolos? Quis ficar ali observando, mas meu pai me mandou para a sala, dizendo que eu não precisava respirar aquela poeira toda. Ele também comentou que minha mãe, Lorena, tinha saído cedo para tentar falar com a Marina, para saber por que ela exigira 10 dias de espera antes de entrarmos no apartamento. Ao que parece, minha tia tinha sumido, não atendia chamadas nem respondia mensagens. Fiquei preocupado e também ansioso, querendo alguma explicação para o que rolou de madrugada. Aquela criatura, aquela paralisia. Seria tudo coisa da minha cabeça ou tinha alguma coisa de verdade por trás? Para meu desespero, a reforma foi rapidinha. Em poucas horas o buraco já estava selado com cimento fresco e a placa de madeira tinha ido embora. Ficou só uma parte úmida na parede, que levaria uns dias para secar. Se alguma coisa vivia ali, agora estava presa ou correu antes de ser bloqueada. Fiquei remoendo esse pensamento, mas não tive coragem de falar de novo com meu pai, que não dava ouvidos a nada fora do real. Já perto do meio-dia, minha mãe voltou com uma cara péssima. Quando sentou na mesa com a gente, eu perguntei o que tinha acontecido. Ela olhou para mim e para o Lucas, como se pensasse no que podia ou não dizer. Depois falou baixo. Fui até onde a sua tia estava morando, bati e chamei nada. De repente, alguém no andar de cima começou a jogar garrafas com um líquido fedido. Não dava para saber o que era, mas não parecia água limpa. Fiquei com medo de apanhar de verdade e saí correndo de lá. Não vi o rosto de quem jogou, mas juro que a risada era a da sua tia. Minha mãe concluiu que não ia mais insistir em falar com Marina até ela se dispor a aparecer. Meu pai concordou, dizendo que toda essa situação era insana. Eu fiquei lembrando do barulho de risada e me perguntando se aquilo não era um aviso ou se minha tia estava passando por algum surto. Chegamos ao segundo dia no apartamento. Na hora de dormir, eu estava exausto, mas tenso por medo de ter outra paralisia. Peguei no sono enquanto organizava umas caixas. Não sei quanto tempo passou, mas despertei num susto. Eu estava no meu quarto improvisado, ao lado da sala, e juro que ouvi algo raspando a parede do corredor, num ritmo cadenciado. Peguei uma lanterna e saí para ver. A casa inteira estava num silêncio pesado. Meu irmão dormindo a sono solto e meus pais no quarto deles. Fui até a cozinha. Tudo parecia normal, só sentia o cheiro de tinta e cimento da reforma. Nada de balde, nada de guloseimas. Aproximei a lanterna da parede recém-cimentada, tentando achar qualquer rastro dos símbolos que eu tinha visto. Mas estava tudo coberto. Nem dava para notar onde ficava a placa antes. Um misto de frustração e alívio me fez desligar a lanterna e voltar para o colchão. No dia seguinte, acordei mais tarde que o habitual. Meu pai disse que os pedreiros tinham terminado cedo e só voltariam dali a 2 dias para lixar e pintar. Almocei calado, sem saber como retomar o assunto da criatura ou do balde. Quando toquei no assunto, minha mãe, ainda mexida por causa da briga com Marina, disse que eu estava estressado pelas mudanças e que precisava focar em algo positivo. Ela até demonstrava preocupação, mas não entendia o que eu realmente sentia. Já o Lucas fazia pouco de mim. Ele está inventando história para encobrir que comeu os doces escondido. Cala a boca, Lucas, não tem nada a ver, rebati irritado. Meu pai mandou a gente parar. Eu tentei explicar que havia algo estranho ali, mas ele só falou que problemas de sono podem causar alucinações. Para evitar mais briga, me fechei no meu canto. Mais tarde fui para a cozinha tomar água e pensar. Enquanto lavava um copo, lembrei de uma história que minha mãe me contara tempos atrás. Ela disse que certa vez visitou a casa da Marina e ouviu passos e ruídos correndo pelo telhado e pelas paredes. Na época, minha tia comentou que era tipo uma mascote que ela alimentava quando dava na telha e que ficava irritada se fosse ignorada. Quando eu era mais novo, imaginei que fosse um bicho qualquer, tipo um gato ou um rato grande. Mas agora tudo parecia bem mais esquisito. Eu estava tão distraído que nem percebi o Lucas chegando, querendo encher uma garrafa de água para o quarto dele. Ele me olhou com cara de quem ainda não tinha superado a briga, mas deixei ele passar.
Não valia a pena começar tudo de novo. Naquela tarde, minha mãe tentou ligar para Marina uma última vez. Sem resposta. Decidiu então cortar contato de vez. Eu ficava imaginando o que ela teria deixado ali naquele apartamento. Aqueles 10 dias de espera seriam para dar tempo da tal mascote ir embora ou se acostumar às novas presas. Eu ficava com a cabeça fervendo de perguntas. As noites seguintes ficaram mais silenciosas. Minhas paralisias do sono diminuíram, o que foi um alívio e ao mesmo tempo me deixou encucado. Como pode, justo num lugar tão carregado, meus sintomas darem uma trégua? Eu tentava acreditar que era só cansaço, mas sentia que aquela coisa, ou o que quer que fosse, tinha dado um jeito de sumir ou se esconder de vez. Era um alívio e uma angústia ao mesmo tempo. Cada canto do apartamento me lembrava o vulto segurando o balde. Às vezes, eu me pegava olhando para as janelas estreitas, achando que podia ver algo se enfiar ali. Em certos momentos, eu chegava a bater de leve nas paredes para ver se soava oco. Meu irmão debochava, me chamando de caçador de fantasmas. Meus pais, preocupados porque eu andava sem apetite, decidiram me levar a um médico. Fiz consultas e exames e o diagnóstico foi simples: estresse, ansiedade e distúrbios de sono. Mandaram eu tentar descansar, fazer uns exercícios leves e marcar sessões com uma psicóloga. Não contei para ela sobre o vulto segurando o balde com medo de levar um rótulo de maluco. Falei só das paralisias. Ela me recomendou anotar meus horários de sono, tomar um chá calmante e manter um diário. Para minha surpresa, isso até ajudou. Com o passar das semanas, a vida entrou num ritmo quase normal. O apartamento tinha uns defeitos, mas servia. Meus pais ajeitaram os móveis que couberam lá e se viraram com o resto. O Lucas estava bem feliz por ter um quarto só para ele e poder andar de bicicleta no bairro. Eu tentava ignorar a ideia de que, a qualquer momento, podia aparecer algo estranho. Quando ficava sozinho, ainda ouvia uns barulhinhos fracos na parede, mas nunca mais vi nenhuma criatura. 2 meses depois, de madrugada, o celular da minha mãe tocou na cozinha. A casa estava silenciosa, meus pais dormindo, Lucas também. Fui atender antes que todo mundo acordasse. No identificador, aparecia o número da tia Marina. Atendi, mas ninguém falou nada. Só ouvi respirações leves, como se a pessoa tivesse medo de falar. Chamei baixinho pela minha mãe, mas ela não apareceu. Fiquei alguns segundos segurando o telefone e a ligação caiu do nada. Fiquei paralisado. Se era mesmo a tia Marina, o que ela queria? Será que me culpava por ter lacrado a tal mascote dentro do apartamento? Ou só queria confirmar se a gente ainda estava lá? A imaginação correu solta e eu demorei para conseguir dormir de novo. Até hoje não sei se tudo que vivi naqueles dias foi real ou fruto do meu nervosismo e das paralisias. Minha tia sumiu e nunca mais deu notícias. Meus pais também deixaram o assunto de lado e a vida andou. Mas, de vez em quando, lembro daquela figura mirrada com o balde de guloseimas. Fico pensando se ela ainda circula pelas paredes ou se, assim como minha tia, simplesmente desapareceu num mundo que parece sempre mais esquisito do que a gente consegue entender. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.